Fala, leitores da Bíblia, graça e paz. Vamos continuar nossa leitura, hoje lendo Esdras, capítulos 7 e 8, e a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, buscamos, ó Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a iluminação do Teu Espírito, na leitura que vamos fazer da Tua palavra, que o Senhor nos edifique, nos abençoe, ó Deus, que o Senhor nos dirija conforme a Tua vontade, Pai. Dá clareza em relação ao ensino da Tua palavra, a revelação de quem o Senhor é, qual é a Tua vontade para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus pedimos. Amém. Esdras, capítulo 7. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Só fazer aqui uma pequena observação. Nós vimos no capítulo 4 que um rei da Pérsia chamado Artaxerxes havia decretado o impedimento da continuação das obras em Jerusalém. E já aqui nós vamos ver esse rei chamado Artaxerxes também encaminhando Esdras para lá, para Jerusalém, a fim de coordenar as coisas, especialmente referentes ao ensino da lei de Deus, porque nós vamos ver aqui Esdras é sacerdote, ele é da família de Arão. Então, alguns estudiosos entendem que existiram, então, dentro dessa narrativa, dois Artaxerxes. Alguns vão dizer que há três Artaxerxes, e é também possível que tenha havido um só Artaxerxes, que naquele primeiro momento tinha impedido e agora ele encaminha, né, as coisas. Agora, se foi só um Artaxerxes, a coisa fica meio fora de lugar, porque nós vimos nos capítulos anteriores, o 6, o 5, se não me engano, o rei Dario aprovando a continuação da obra, né? Então, a minha percepção é que há dois Artaxerxes, um antes de Dario, outro depois de Dario. Mas eu não fecho aqui a questão, apenas seguindo a ordem do texto bíblico, é o que me parece mais razoável, né? Nós vamos continuar então. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitub, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Toda essa genealogia para identificar Esdras como um legítimo sumo sacerdote, porque é da família de Arão. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba, versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Estou decretando que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros
para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Leve a prata, o ouro e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para o templo de seu Deus em Jerusalém. Empregue esse dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas libações, para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade do seu Deus. E os utensílios que lhe foram dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo de seu Deus e que você tiver de providenciar, será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates o que segue. Entreguem diligentemente tudo que o sacerdote Esdras, escriba da lei dos Deus do céu, solicitar. Até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu. Pois por que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência será condenado ou à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Esdras louva a Deus. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. Então, a impressão então é que naquela primeira leva, o povo começou a reconstrução do templo, foi impedido por aquele rei Artaxerxes, também decorrente de toda aquela perseguição dos povos vizinhos. Sob o reinado de Dario, através também de uma provocação dos inimigos ali, dos povos vizinhos que viram a reconstrução do templo, muito ali em decorrência da profecia de Ageu e Zacarias. Eles provocam então o rei Dario para emitir uma posição, e o rei Dario aprova a reconstrução. Eles reconstroem o templo, eles celebram a Páscoa, fazem sacrifício, enfim, o templo é reconstruído. E aqui no capítulo 7, aparentemente então, Esdras é aprovado para ir para Jerusalém, a fim de ensinar a lei de Deus e de adornar a casa do Senhor, que já estava construída. Então, provavelmente essa é então a sequência dos acontecimentos. Capítulo 8. A lista dos que voltaram com Esdras. Estes são os chefes de famílias, e esta é a genealogia dos que voltaram comigo da Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson; dos filhos de Tamar, Daniel; dos filhos de Davi, Atuz; dos filhos de Secanias, dos filhos de Paró, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebed,
filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Actã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, o último a chegar dos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel, Semaías, e com ele 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Esdras manda buscar levitas. Eu os reuni perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias, atentando para o povo e para os sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, bem como Joiaribe e Eunatã, que eram sábios. Eu os enviei a Ido, chefe de Casifia, e lhes dei as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casifia, para que nos enviassem ministros para o templo do nosso Deus. E como a mão bondosa de Deus estava sobre nós, eles nos enviaram um homem sábio dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com seus filhos e irmãos, em número de 18. Também mandaram Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, em número de 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes haviam escolhido para ajudar os levitas, 220, todos eles mencionados nominalmente. O jejum. Então ali, junto ao rio Ahava, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus, para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porque já lhe havíamos dito: a mão do nosso Deus está sobre todos os que o buscam, para o bem deles. Mas a sua força e a sua ira são contra todos os que o abandonam. Assim nós jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Esse é um trecho bem interessante, do 21 ao 23, né? Eles haviam dito para o rei que a mão de Deus está com todos os que o buscam, mas a sua ira contra os que o abandonam. Então eles ficaram envergonhados de pedir ajuda militar do rei, né? E assim foram buscando a Deus, pedindo a proteção de Deus, e Deus os abençoou. Então separei 12 dos principais sacerdotes, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata, o ouro e os utensílios que o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo Israel que ali estava tinham contribuído para o templo do nosso Deus. Entreguei-lhes nas mãos 22.000 quilos de prata, 3.400 quilos em objetos de prata e 3.400 quilos de ouro. Além disso, entreguei 20 taças de ouro de 8,5 quilos e 2 objetos de bronze lustroso e fino, tão precioso como o ouro. Então eu lhes disse: vocês são santos ao Senhor, e santos são estes objetos, bem como esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus dos seus pais. Vigiem e guardem essas coisas até que as pesem na presença dos principais sacerdotes, dos levitas e dos chefes de famílias de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os objetos para os trazerem a Jerusalém, ao templo do nosso Deus. Agora a chegada a Jerusalém. Partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia,
Pesamos no templo do nosso Deus a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estavam Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. Tudo foi contado e pesado, e o peso total foi imediatamente registrado. Os exilados que voltaram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel. 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado, 12 bodes. Tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores da região deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Aqui fala novamente de reconstrução. Muito bem, 2 aos Coríntios, capítulo 12. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porei de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. Paulo fala aqui nesse capítulo 12 que ele até teria do que se gloriar, né, por conta das visões que ele teve, mas ele nunca faz isso, né? E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então, esse espinho na carne, que a gente não sabe o que é, foi posto para que ele não ficasse orgulhoso com o tamanho, a grandeza das revelações que ele recebeu. Então, ao pedir para ser retirado o espinho, a resposta de Deus foi: a minha graça é suficiente para você, Paulo. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, ele passou a encarar essas coisas, as suas fraquezas, os insultos, as privações e tudo mais, de forma positiva e bem-vinda. De boa vontade me gloriarei nessas coisas, diz o apóstolo Paulo. Fiz-me louco, mas vocês me obrigaram a isso. Eu devia ter sido recomendado por vocês, pois em nada fui inferior a estes superapóstolos, ainda que nada sou. Pois as minhas credenciais de apóstolo foram apresentadas no meio de vocês, com toda paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Pois em que vocês foram inferiores às demais igrejas, senão no fato de eu não ter sido pesado a vocês? Perdoe-me esta injustiça. Paulo é muito pesado nessa parte da carta, né? Nessa segunda metade, vamos dizer assim. Eis que pela terceira vez estou pronto para visitá-los e não serei um peso para vocês, pois não estou interessado nos bens de vocês, e sim em vocês mesmos.
Não são os filhos que devem juntar riquezas para os pais, mas os pais para os filhos. Eu, de boa vontade, gastarei e me deixarei gastar em favor de vocês. Se eu os amo cada vez mais, será que vou ser amado cada vez menos? Seja como for, eu não fui um peso para vocês. No entanto, sendo astuto, eu os prendi com astúcia. Será que eu explorei vocês por meio de alguém que lhes enviei? Pedi a Tito que fosse até aí e mandei com ele outro irmão. Será que Tito explorou vocês? Não é verdade que temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Talvez Paulo fosse acusado, né, de se aproveitar, de ter interesses materiais nas coisas, né, na igreja de Corinto. E ele tenta se defender. Há muito vocês podem estar pensando que queremos nos defender diante de vocês. Falamos em Cristo diante de Deus e tudo isto, meus amados, é para a edificação de vocês. Pois tenho receio de que indo até aí, eu não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho e tumulto. Olha só, ele tem receio de encontrar essas coisas na igreja de Corinto. Como pode, né? Parece até estranho, mas é isso mesmo. Infelizmente, membros de igrejas podem incorrer nessas coisas. Tristemente. Tenho receio de que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu venha a chorar por muitos que no passado pecaram e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. Esse foi o capítulo 12, penúltimo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Na próxima leitura, se Deus permitir, a gente vai terminar tanto o livro de Esdras, como também a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Muito bem, então. Deus abençoe vocês. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.